Você já se perguntou o que está por vir no final dos tempos? 7 trombetas, cada uma trazendo um acontecimento aterrador, ecoam por todo o universo. Hoje, vamos explorar as profecias apocalípticas que descrevem os eventos mais temidos da humanidade. Você está preparado para descobrir os segredos escondidos nas páginas do Apocalipse? Nesse vídeo, mergulharemos nas Escrituras para entender o significado de cada uma das 7 trombetas. O que elas realmente simbolizam? Como elas impactarão a Terra e a humanidade? E, acima de tudo, estamos vivendo os últimos dias? Se você está curioso para saber o que o futuro pode nos reservar, fique conosco até o final deste vídeo. As respostas podem mudar sua perspectiva sobre o mundo e o que está por vir. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação sobre esse tema fascinante. Agora, prepare-se. O Apocalipse está prestes a começar. Era um dia comum, ou pelo menos assim parecia à primeira vista. As pessoas seguiam suas rotinas diárias, ocupadas com seus afazeres, sem perceberem o que estava prestes a acontecer. No entanto, havia uma sensação de inquietação no ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração, aguardando algo indescritível. No horizonte, o sol começou a se apagar, sua luz enfraquecendo como uma vela prestes a se extinguir. Nuvens pesadas e negras surgiram repentinamente, cobrindo o céu como um manto de escuridão. O ar ficou denso, quase sufocante, e os pássaros, em vez de cantarem, caíram silenciosamente ao chão. Foi nesse momento que o primeiro som, um toque de trombeta celestial, ressoou pelo mundo inteiro. Era um som que ninguém jamais havia ouvido antes, mas que todos, instantaneamente, reconheceram como um prenúncio de algo terrível. A terra tremeu, e o Apocalipse, como descrito no livro de Apocalipse, começou a se desdobrar diante dos olhos aterrorizados da humanidade. O início foi marcado por catástrofes naturais de uma magnitude que a humanidade nunca havia testemunhado. Terremotos devastadores sacudiram a terra, rasgando o solo e engolindo cidades inteiras. As montanhas, que durante eras haviam sido símbolos de estabilidade e permanência, começaram a desmoronar, reduzindo-se a escombros. Vulcões, há muito adormecidos, despertaram em fúria, lançando rios de lava que transformaram florestas verdes em vastos campos de cinzas e fogo. O céu, antes azul, tornou-se vermelho com a fumaça e o fogo, e o dia se confundiu com a noite. A terra parecia estar morrendo, sufocada por suas próprias entranhas, e não havia lugar seguro onde se esconder. As cidades costeiras foram as primeiras a desaparecer, engolidas por tsunamis gigantescos que surgiram do nada, arrastando consigo tudo o que encontravam pelo caminho. Os mares, que antes eram fonte de vida, tornaram-se instrumentos de destruição, devastando tudo em seu caminho. Mas isso era apenas o começo. A segunda trombeta trouxe uma calamidade ainda maior. Uma montanha incandescente, como uma estrela cadente, caiu do céu e mergulhou nas águas do oceano, transformando-as em sangue. O mar se tornou um vasto cemitério, onde os corpos das criaturas marinhas boiavam ao lado dos restos de navios destruídos. As ondas, antes calmas, agora rugiam com uma fúria incontrolável, e o ar estava impregnado com o cheiro nauseante da morte. As praias, que antes eram refúgios de paz e beleza, tornaram-se campos de desolação, onde os poucos sobreviventes vagavam sem rumo, perdidos em um mundo que já não reconheciam. A terceira trombeta soou, e com ela veio uma praga invisível, mas mortal. Um grande astro, ardendo como uma tocha, caiu do céu, envenenando as fontes de água doce. Rios e lagos, que haviam sido fontes de sustento, tornaram-se amargos e letais. O astro era conhecido como absinto, e seu veneno se espalhou rapidamente, contaminando a água e levando à morte todos os que a bebiam. As pessoas, desesperadas, tentavam filtrar a água, mas nada funcionava. A sede se tornou uma tortura, e muitos preferiram morrer do que continuar sofrendo com o veneno que queimava em suas entranhas. As cidades, já devastadas pelos desastres naturais, agora se tornaram tumbas para seus habitantes, que sucumbiam lentamente, sem qualquer esperança de salvação. Com a quarta trombeta, a escuridão tomou conta do mundo. 1/3 do sol, da lua e das estrelas foi obscurecido, mergulhando a terra em trevas profundas.
O dia se tornou indistinguível da noite, e o medo se espalhou como uma sombra por sobre a humanidade. Sem a luz do sol, as plantas começaram a murchar e morrer, e a temperatura caiu drasticamente. O mundo, que outrora era vibrante e cheio de vida, agora estava congelado em uma noite eterna, onde a única companhia era o som do vento uivante e os gritos de desespero daqueles que ainda permaneciam vivos. A escuridão trouxe consigo uma sensação de desespero absoluto, como se o próprio planeta tivesse desistido de lutar. Então, a quinta trombeta soou, e os portões do abismo foram abertos. De dentro do abismo, uma fumaça negra subiu, escurecendo ainda mais o céu e envenenando o ar. Com a fumaça, emergiram criaturas horrendas, gafanhotos com o poder de escorpiões. Mas esses não eram gafanhotos comuns. Seus corpos eram como ferro, e seus rostos, como o de homens. Eles tinham dentes como leões, e suas caudas afiadas traziam dor insuportável. Essas criaturas não atacavam plantas ou animais, mas sim os homens que não possuíam o selo de Deus em suas testas. Por 5 meses, esses seres infernais atormentaram a humanidade, causando uma dor tão intensa que muitos desejavam a morte, mas a morte fugia deles. A agonia era tão grande que o desespero tomou conta de todos, e a sanidade se perdeu diante do horror absoluto. A sexta trombeta trouxe uma destruição ainda maior. 4 anjos, que haviam sido mantidos presos junto ao rio Eufrates, foram liberados, trazendo consigo um exército de 200 milhões de cavaleiros. Esses cavaleiros, montados em cavalos com cabeças de leão e caudas de serpente, lançavam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas. 1/3 da humanidade foi exterminado por essa legião de morte. As nações, já enfraquecidas, caíram diante desse poder implacável. As cidades foram transformadas em ruínas fumegantes, e os campos, antes férteis, se tornaram desertos de cinzas. A guerra tomou conta de toda a terra, mas essa não era uma guerra comum. Era uma guerra apocalíptica, onde as forças do mal enfrentavam as forças do bem, em uma batalha final pelo destino da humanidade. O mundo estava em completo caos. As estruturas sociais e políticas que haviam sustentado as nações por séculos colapsaram. Não havia mais governos, não havia mais leis, e a civilização, como era conhecida, deixou de existir. As pessoas se voltaram umas contra as outras em uma luta desesperada por sobrevivência. Os fortes oprimiam os fracos, e a violência se tornou a única lei vigente. Em meio a essa anarquia, surgiram falsos profetas, que prometiam salvação em troca de obediência cega, mas esses líderes apenas conduziam seus seguidores para ainda mais destruição. A fé, que um dia havia sido um farol de esperança, agora era usada como ferramenta de opressão e engano. E então, finalmente, a 7ª trombeta soou. Os céus se abriram, e uma luz ofuscante desceu sobre a terra. A batalha final estava prestes a começar. A grande guerra do Armagedon, onde as forças celestiais de Cristo enfrentariam as legiões infernais de Satanás, tomou forma. O cenário era apocalíptico, com o céu rasgado por relâmpagos e o chão tremendo com a aproximação das tropas. As forças do bem, lideradas por Cristo em toda a sua glória, desceram dos céus, armadas com espadas flamejantes e escudos de luz. Do outro lado, os exércitos do mal, uma horda de demônios e criaturas infernais, emergiam das profundezas, prontos para travar a batalha final. A luta foi feroz, cada golpe ecoando pelo universo como um trovão. O céu escureceu ainda mais, e a terra se desfez em pedaços sob a força das hostes em combate. O sangue corria em rios, e o som das espadas cruzando era acompanhado pelos gritos de dor e raiva. A batalha parecia interminável, e por um momento, o desespero tomou conta daqueles que observavam, temendo que o mal pudesse triunfar. Mas, finalmente, o poder de Cristo prevaleceu. As forças do mal foram derrotadas, suas legiões dizimadas, e Satanás, o grande enganador, foi acorrentado e lançado no abismo, onde permaneceria por toda a eternidade. O Armagedon havia terminado, e a vitória do bem foi selada para sempre. Com o fim da batalha, um grande fogo desceu dos céus, consumindo o que restava da terra. Era um fogo purificador, que queimava tudo o que era impuro, destruindo o velho mundo para dar lugar ao novo. As montanhas se desfizeram em pó, e os oceanos evaporaram, deixando apenas um deserto de cinzas e chamas.
O mundo como era conhecido havia chegado ao fim, e com ele, toda a dor, sofrimento e maldade que um dia existiram. Mas o Apocalipse, como profetizado, não era apenas um fim, era também um novo começo. Com a destruição do antigo, um novo céu e uma nova terra surgiram, rós e perfeitos. A Nova Jerusalém, uma cidade brilhante como uma joia, desceu dos céus, e os fiéis foram reunidos nela. As ruas da cidade eram feitas de ouro puro, e os muros, decorados com pedras preciosas. Não havia mais dor, nem lágrimas, nem morte, pois Deus habitava entre os homens, e seu amor era a luz que iluminava a cidade. A vida eterna foi concedida aos justos, que agora viviam em perfeita harmonia com o Criador. A paz reinava, e a justiça divina se estabeleceu para sempre. Os sobreviventes do Apocalipse contemplaram essa nova criação com reverência e gratidão. Eles sabiam que haviam sido poupados não por seus próprios méritos, mas pela graça de Deus. E assim, a humanidade renasceu, purificada pelo fogo do juízo final, e pronta para viver em um mundo onde o mal nunca mais teria lugar. A história do Apocalipse, com todo o seu terror e destruição, se transformou em um testemunho da misericórdia divina e da promessa de uma vida eterna em paz e amor. E assim, a história do fim dos tempos também se tornou a história de um novo começo, onde a criação foi restaurada ao seu estado original de pureza e bondade, e onde a luz brilhou mais intensamente após a escuridão mais profunda. O Apocalipse, como previsto no livro de Apocalipse, foi a vitória final do bem sobre o mal, a destruição do antigo e a criação do novo, um testemunho eterno da justiça e do amor de Deus. A humanidade, agora redimida, viveu para sempre na paz prometida, em um mundo sem fim, onde a dor e a morte foram para sempre derrotadas. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos de qualidade para você. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Temos muito mais conteúdos interessantes por vir. Deixe nos comentários suas opiniões e dúvidas sobre o tema de hoje. Vamos adorar saber o que você pensa. E, claro, sugerir novos temas para nossos próximos vídeos. Seu feedback é essencial para continuarmos evoluindo. Obrigado por assistir e até a próxima.